Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. É com alegria que chegamos a você mais uma vez, mais uma semana passou, mês de outubro é o mês das crianças e nós temos trabalhado aqui temas relacionados a este universo infantil e o cuidado que o próprio Deus tem e deseja que os pais, aquelas pessoas que cuidam de crianças, professores, educadores, possam ensiná-las aquilo que vai fazer uma grande diferença no futuro delas. Elas serem meninos e meninas com valores, com princípios, com ética, ensinadas de uma maneira correta. A palavra de Deus diz que, inclusive, as crianças já sofrem as consequências também das suas decisões. O texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, diz: "Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta." Ou seja, nós podemos conhecer os nossos filhos, as nossas crianças, pela conduta delas. Mas a conduta delas está diretamente relacionada à influência das pessoas com quem elas convivem. O tema do nosso programa hoje, falando sobre educação de crianças, sobre o cuidado com as crianças, é com base num programa que a Polícia Militar tem desenvolvido já há alguns anos no Paraná. Nós vamos conhecer melhor um pouco o que é esse programa. E para falarmos sobre isso, temos aqui em nossos estúdios a presença do primeiro sargento Marcos Roberto. Prazer. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, dedicando o seu tempo para que mais pessoas possam conhecer o que é o ProERD e principalmente como nós adultos também estamos preparados para cuidar adequadamente das nossas crianças. Eu só tenho a agradecer ao espaço, para que nós possamos falar um pouco sobre esse trabalho que nós desenvolvemos, que a Polícia Militar se faz presente 24 horas por dia em toda a sociedade. Muito bem. Primeiro sargento, o que é o ProERD e como ele funciona? O ProERD é um programa cooperativo que ele é feito da parceria entre Polícia Militar, escola e família, a comunidade em geral. Nós temos um objetivo focado na prevenção ao uso de drogas. Nós queremos, com esse trabalho, criar a conscientização para crianças e adolescentes para que eles não venham a fazer uso de drogas e não venham a praticar a violência. Nós procuramos orientá-los sobre os perigos das drogas e de como resistir às pressões para o uso de drogas e como praticar a cultura da paz. Muito bem, então é um trabalho que foca bastante na prevenção, isso? Sim, a prevenção primária. É um trabalho onde a criança ainda não teve o contato com a droga. Porque muitas vezes a falta de informação é que leva à curiosidade. Existem alguns fatores que levam ao uso de droga. A própria influência de um grupo de amigos, a falta de diálogo com a família, com os pais. Então nós trabalhamos muito essas questões, de como ele pode se fortalecer e quando ele estiver diante de situações que venham a forçá-lo a usar drogas, a pessoas que venham a lhe oferecer drogas, ele possa se sentir fortalecido, ter uma autoestima elevada e dizer não. E o senhor tem uma experiência já de quanto tempo? Como é que tem sido essa sua caminhada? E o ProERD tem tido resultados? Vocês conseguem mensurar como é que funciona esse trabalho? Bom, prevenção é difícil de você mensurar, né? Nós conseguimos, de repente, por um dado estatístico, saber quantos jovens fizeram uso de drogas, mas quantos disseram não às drogas fica difícil. Esse trabalho ele existe na Polícia do Paraná desde o ano de 2000, então estamos aí com 13 anos, né, nesta caminhada. Certo. Eu acompanho o programa desde o início, desde 2000, eu sou instrutor e agora eu sou mentor no programa, que nós temos uma hierarquia própria, onde nós procuramos formar policiais constantemente, e esses policiais eles são selecionados dentro de um perfil pré-estabelecido. E nós podemos dizer que nesses 13 anos, eu tenho acompanhado principalmente que a presença do policial na escola muda, principalmente a questão do comportamento. A própria comunidade escolar se sente mais segura
e sabe que pode contar com um amigo ali para as questões que venham a acontecer no seu dia a dia. Uhum. Eu sei que o senhor desenvolveu um estudo também no seu campo de atuação e conseguiu extrair um número. Pode compartilhar com a gente essa questão? Sim, né? Como é uma experiência pessoal e profissional, eu me atrevi em 2010, quando eu estava concluindo o meu curso de pedagogia, eu fiz uma pesquisa. Eu sou instrutor do programa ProERD em Campina Grande do Sul, no município de Campina Grande do Sul, há 10 anos. Então, eu peguei uma amostra de uma comunidade, de algumas comunidades escolares, adolescentes na faixa aí de 15 a 18 anos, e fiz um comparativo. Eles responderam um questionário, e nesse questionário eles foram passando algumas informações, né, sobre se tiveram contato, se tinham feito uso esporádico, uso frequente de drogas, lícitas e ilícitas. E os números foram bastante interessantes. Eu pude perceber que os alunos que tinham passado pelo programa, que infelizmente tiveram contato com a droga, foi bem menos do que os que não tinham passado pelo programa. Por exemplo, alunos que tinham passado pelo programa, na faixa de 38%, eles acabaram fazendo uso de de drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. Comparado com os adolescentes que não tinham passado pelo programa, que ficou na faixa de 84%. Né? É lógico, nós sabemos que existem outros fatores que influenciam no uso de drogas. Sim, claro. Mas nós podemos ver que o programa, ele agiu como um fator de proteção para aquelas crianças e adolescentes que tinham passado pelo programa. Um dado muito importante, porque aqueles que tiveram a oportunidade, o acesso à informação, tiveram condições de se defender dessa ameaça que é as próprias drogas, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do universo em que as drogas, o senhor mencionou, lícitas e ilícitas, né? Sabemos que as lícitas são aquelas que existe o comércio de cigarros, bebidas alcoólicas. Exato. E as ilícitas, cocaína, maconha, enfim, esses outros entorpecentes que estão por aí. Quais são os principais fatores de risco ou elementos que favorecem a criança a entrar no mundo das drogas? Olha, pastor, eu posso compartilhar até uma questão pessoal, né? Eu sou policial militar há 23 anos. Certo. Desses 23 anos, há 13 anos eu trabalho com o programa ProERD. Então, 10 anos eu trabalhei nas ruas. Sim. E uma das coisas que eu acompanho, sempre acompanhei, com relação ao uso de drogas, tudo tem a ver com a família. Eu até sempre comento com pais e professores nas reuniões que participamos, que quando eu era adolescente, na minha adolescência, um professor pegou e falou para mim assim, que a família é a célula-mãe da sociedade. O dia que a família deixasse de existir ou se desmantelasse, a sociedade iria se desmantelar também, juntamente com ela. Então eu vejo que essas questões do uso de drogas têm a ver muito com a questão familiar. Né? A questão do bom exemplo, a questão do diálogo, um ambiente favorável, onde os pais, os responsáveis pelas crianças, eles criam um ambiente saudável, né? Onde eles têm uma postura com relação a drogas, principalmente as drogas que são comercializadas, que estão mais fáceis, de mais fácil acesso. Sim. Eles possam ter uma postura para que a criança se sinta fortalecida, porque quando ela estiver na rua, que receber a oferta, principalmente de pessoas próximas, como amigos e conhecidos, ele vai se lembrar do ensinamento que ele recebeu na sua casa. Então a relação familiar ela é fundamental para que tenhamos crianças saudáveis. Com certeza. Eu já ouvi de especialistas e compartilho com eles a ideia de que nós precisamos ter uma certa autoridade. Eu brinco, eu falo assim, não é criar um quartel dentro de casa, certo, mas a disciplina, né? Eu já ouvi de especialistas isso, disciplina. A religiosidade,
né? Independente da religião que a pessoa... A fé, né? A religiosidade. Seguir o ensinamento de Jesus, né? Certo. E que o maior ensinamento que ele passou para a gente de amar o próximo como a si mesmo, né? A própria questão da ética, de fazer a coisa certa, tá? A própria cidadania, de mostrar a importância de ser um bom cidadão. E a gratidão. A gratidão em coisas pequenas. Um simples bombom que o pai dê para o seu filho, ensinar ele a falar muito obrigado. Porque daí nós aprendemos a valorizar aquilo que nós temos, né? Agradecer sempre, agradecer a sua família pelo que a gente tem, agradecer a Deus, tudo dentro desse contexto. Isso vai criando, são fatores de proteção, onde vai fortalecendo a autoestima. E fica muito mais fácil para a criança, para o adolescente, dizer não às drogas quando elas forem oferecidas. Muito bem. Na sua experiência do dia a dia, em sala de aula, quais são as principais reações das crianças quando o policial chega na sala de aula? O que elas querem saber? E o que vocês passam para elas nesse trabalho? Na verdade é bem interessante, né? O primeiro impacto, né? No primeiro impacto eles ficam um tanto receosos, né? Com a presença do policial. Você, uniformizado? Uniformizado, sempre, né? Uniformizado, sempre estamos uniformizados. E eles têm muita curiosidade, né? É que a imagem do policial, que muitas vezes é passada, né? Passada pela própria mídia, a própria cultura, é um pouco diferente do que é a realidade do policial. Até você perguntou sobre questão de perguntas, né, e questionamentos. Nós temos uma dinâmica, uma atividade que nós fazemos, que é a caixinha de perguntas. Onde a criança ela pode fazer perguntas de qualquer cunho, ela pode perguntar o que quiser. Certo. E pode até não se identificar. E tem uma pergunta que é tradicional. Policial, quantas pessoas você já matou? Né? Daí eu brinco com eles assim e falo assim, às vezes quando eu tenho um tempo até eu falo para eles, tá aí, quantos você já matou? Não, eu nunca matei ninguém. Professora, quantas pessoas você já matou? Não, nunca matei. Então por quê? É uma pergunta normal isso, pessoal? Né? Não é e tal, mas é que você é policial. Então essa imagem, né, do matar alguém, eu falo, não, pessoal, a função do policial é proteger os nossos bens, principalmente a vida, bem maior. Proteger as pessoas, garantir os direitos. Né? A minha função enquanto policial é garantir para a sociedade, fazer com que as pessoas cumpram as próprias regras que eles criaram, que foram criadas pela sociedade. Sim. Né? Então eles têm essa visão, muitas vezes assim, do policial, o caçador de bandidos, o matador de bandidos. Eu falo, não, o policial tem a função de proteger a vida de todos, inclusive a do bandido. Entendi. Querendo ou não, os filmes e minisséries acabam fortalecendo muito essa ideia, né? Da violência, o policial em perseguição, e, né, acaba dando a ideia de que esse é o único trabalho que o policial faz. E eu acho importante nós termos a sua presença hoje aqui para a gente também mostrar que a Polícia Militar, em cooperação com a família, com a escola, com as igrejas, por que não, pode ajudar nesse trabalho de prevenção para que tenhamos uma criança fora das drogas, fora do crime, fora da violência. Sim, a Polícia Militar ela trabalha em duas correntes, a prevenção e a repressão. Elas têm que trabalhar paralelamente, né? Elas precisam seguir esse trabalho, tanto da prevenção, precisa ter a repressão ao tráfico de drogas, a repressão à criminalidade, mas a prevenção precisa também estar presente. E é onde a Polícia Militar ela se faz presente nas escolas, porque é na escola que nós temos o nosso maior tesouro. Tanto é que nós temos um batalhão, né, um batalhão especializado no policiamento escolar, onde são desenvolvidos o programa da patrulha escolar e o programa do PROERD, porque a Polícia Militar entende, né, nós entendemos que quando a gente trabalha com a prevenção, a gente consegue evitar um problema maior. Né? Consegue evitar que esse problema possa se tornar, às vezes, um simples conflito que acontece dentro de uma sala de aula, de
uma bobagem, uma brincadeira de mau gosto, alguma coisa que aconteceu, esse conflito ele pode se tornar um ato de violência ao final da aula. Então, o professor identificando aquela situação, vendo que algum ato de violência pode acontecer, fica mais fácil a polícia chegar, fazer a mediação daquele conflito e evitar que uma briga, um ato de violência bem maior aconteça no final. Entendi. Que tipo de conselhos são dados às crianças na escola, de orientações que vocês dão através do programa? Olha, pastor, o que nós falamos para a criança é o seguinte, eu gostaria até de reforçar isso. Tudo na nossa vida, ela tem uma consequência. E essas consequências, elas partem das nossas escolhas, das escolhas que nós fizemos. Escolhas boas trazem consequências boas. Escolhas ruins trazem consequências ruins. Por isso que a gente sempre fala para eles, parem para pensar antes de agir. Diante de uma situação em que você não sabe o que fazer, converse com seu pai, converse com sua mãe, com a sua família, com as pessoas que amam você de verdade. Essas pessoas vão procurar orientar diante da situação. Às vezes, por se deixar levar pela pressão do amigo, a influência do grupo, ele acaba tomando uma atitude que venha afetar o seu futuro e complicar a sua vida, de repente, por algo tão banal que, por exemplo, as drogas. O senhor mencionou algo que a palavra de Deus ela nos mostra como princípios, né? Quando o senhor, por exemplo, falou sobre a importância da família, e essa última palavra, a questão de colher o que se planta, né? As decisões, é um princípio bíblico. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Se o bem, colherá o bem. Se o mal, colherá o mal. Então, as decisões são fundamentais. E essas crianças precisam desenvolver esse senso crítico, a capacidade de tomar as decisões corretas. Tanto que a metodologia do nosso trabalho é voltada para o processo de tomada de decisões. Tanto é que nós comentamos com ele, pessoal, nós não vamos tirar a droga, né? As drogas muitas vezes estão por aí e nós vamos ensinar a vocês a fazerem uma boa escolha, a parar para pensar antes de agir, a tomar as melhores decisões, mas a escolha sempre vai ser sua, da sua vida. Tudo que você fizer vai retornar para você da mesma maneira que você fez, de forma positiva ou negativa. A escolha é sua. Policial, pegando novamente algo que eu julgo assim, muito importante para a nossa conversa, o desejo de a gente alcançar as pessoas que estão acompanhando nosso programa, o senhor mencionou várias vezes que o fundamental e a base de tudo é a família, né? Então, se a criança, o junior, ele acaba tendo uma tendência para as drogas, favorece se ele tem uma desestrutura familiar, né? Então, qual que deve ser a nossa primeira preocupação enquanto pais, enquanto homens, mulheres que estão cuidando dessas crianças? A gente tem acompanhado muito, a gente procura ler bastante com relação à educação e eu posso dizer que os especialistas eles falam sempre a mesma coisa. A boa educação se faz com o diálogo e bons exemplos, né? Um ambiente onde um casal, ele, mesmo diante de situações divergentes das suas opiniões, eles procuram manter o mesmo foco, essa criança acaba sendo protegida. Um exemplo com relação ao uso do cigarro, ao abuso do álcool, sabe? Existem alguns fatores de risco e fatores de proteção. Quanto mais fatores de proteção você criar dentro da sua casa, a probabilidade dessa criança sair às ruas e aceitar as drogas é muito menor. Nós vivemos em um tempo onde o prazer, as coisas são muito imediatas. Hoje, se você teu computador, o seu tablet começa a enroscar, você já fica assim meio irritado com ele, né? As coisas acontecem muito rápidas, né? Existe um prazer em outras coisas que nós podemos ter. E a gente acaba levando isso para o dia a dia, sabe? E a droga é uma fonte de prazer imediato, sabe? Onde nós precisamos aprender a lidar com as frustrações, né? Com as perdas que temos, porque nós sabemos, enquanto pessoas adultas, que a vida não é um mar de rosas. Às vezes problemas acontecem. Muito.
Às vezes as coisas inesperadas acontecem. Então, é um momento onde a pessoa ela tem que estar fortalecida e saber que ela pode contar, principalmente com a família, diante das dificuldades. Quando ela estiver diante de uma dificuldade, de um problema, sabe que pode conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, que são pessoas que vão estar sempre ouvindo e atentos ao que está acontecendo. Não só esperar que o filho traga. Os pais precisam, de uma certa forma, ter um monitoramento da vida dos seus filhos, com os sites que acessam na internet, não só pela questão de drogas. Aí nós já acabamos envolvendo a questão da pedofilia, por exemplo, né, que acaba causando tantos problemas por aí. A questão das más companhias, da influência negativa que muitas vezes alguma mídia, alguma onda que esteja acontecendo, né, como podemos dizer, ele possa ser influenciado por isso, sabe? A questão do amigo, conhecer o amigo. Quero ir na casa do meu amigo, vá levar. Não custa você conhecer o amigo. Se saber possível, onde é a casa, conhecer os pais. Essas regras básicas que todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Quando eu falo para eles, né, a questão da importância de se evitar as más companhias, né? Eu procuro mostrar para a criança que existe algumas atitudes que mostram qual é o perfil daquela pessoa. Então, nós temos que estar atentos, tanto pais quanto crianças. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E essa amizade, esse cuidado dos pais para com os filhos é muito importante, né? Saber com quem eles estão se relacionando na internet, no Face. Nós sabemos também que existe um risco muito grande porque tem pessoas mal intencionadas se passando por outras crianças para tentando atraí-las, né? E acabando levando-as para uma situação de violência sexual também. Pastor, eu costumo dizer para pais, crianças, né, meus alunos, para as pessoas em geral, no mundo existem muitas pessoas boas, pessoas de bom coração, bons cidadãos, que fazem o bem, né, sem olhar para quem. Certo. Mas existem muitas pessoas más também. E nós precisamos proteger. Né? Precisamos nos proteger e proteger principalmente os nossos filhos, nossas crianças, dessa maldade que muitas vezes existem por aí. Então, cuidado demais nunca é excesso. Porque eu sempre falo para eles, pode ter certeza, criança, que quando os seus pais estão cobrando de você alguma coisa, é porque eles amam você de verdade. Pode ter certeza disso. Ok. Sargento, sua participação tem sido muito importante. A gente quer agradecer porque esses ensinamentos, essas colocações, elas trazem muito enriquecimento às famílias, aos pais que nos acompanham. Muitos estão inclusive tensos, com filhos com problemas na escola, rebeldes, praticando até bullying e à mercê de toda essa violência aí, né? Então, o nosso desejo é que Deus abençoe, em particular o senhor, que está tendo o privilégio de conhecê-lo, nessa sua função tão importante, junto com os seus demais companheiros de trabalho, né, nessa lida, que com certeza precisam muito da bênção de Deus, né? Amém. Nós falamos aqui de alguns fatores de risco e fatores de proteção. O senhor acredita que a fé é algo que pode ajudar crianças que, por exemplo, no seu trabalho no dia a dia, percebe crianças que têm uma família estruturada e principalmente essa questão da fé, né? Serem ensinadas a crer em Deus, elas são diferentes das demais? Elas têm uma maneira de se evitar mais o mal? A gente percebe que toda criança que ela tem uma estrutura ao seu redor fortalecida, principalmente na questão da religiosidade, ela acaba sendo uma criança de mais fácil entendimento, né, diante de situações de conflitos corriqueiras dentro de um universo, de uma sala de aula. Ela acaba tendo um controle melhor das suas emoções, ela acaba sendo melhor preparada. A gente pode perceber isso diretamente nas crianças. Ok. Primeiro, Sargento Marcos Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, participando do programa. E esperamos, quem sabe, uma outra oportunidade, dar continuidade a essa conversa. É uma grata satisfação poder ter participado, falado um pouquinho dessa vivência, desse universo policial, onde a Polícia Militar
como eu já comentei, se faz presente as 24 horas do dia para servir a comunidade. Ok, muito obrigado. E você? Eu quero um pouquinho da sua atenção, você já tem estado conosco, mas em particularmente agora. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra princípios. O que nós ouvimos aqui acerca do ProERD, o ProERD, não sei se intencionalmente ou não, mas ele está baseado em princípios bíblicos. Aquilo que fala sobre a importância dos pais, sobre ética, sobre conduta, sobre prevenção, tudo isso está na Bíblia. E eu quero convidar você, pai, você, mãe, você que é responsável por educar uma criança, busque o ensinamento que a Bíblia tem para fazer com que essas crianças sejam cidadãos, cidadãs que tragam uma influência positiva ao seu redor, para o mundo, enfim. A Bíblia nos mostra, eu já li esse texto em uma outra oportunidade, eu quero reler novamente, quando a Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A Bíblia fala sobre ensinar os filhos ao deitar, ao levantar, ou seja, todos os dias. Mas este ensinamento ele está precedido de sucesso desde que, o versículo mostra de forma muito clara, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para que você possa ensinar algo, isso precisa fazer parte de você. Então creia em Deus. Passe esse ensinamento aos seus filhos. Porque, como já dissemos, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer jamais desviará dele. Ensine seus filhos a crer no Senhor, confiar em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que isso fará toda a diferença. Gostaria de orar por você. Vamos orar também por esse trabalho que os policiais têm feito nas escolas, que é tão importante e que continuem fazendo. Senhor Deus e Pai, eu quero neste momento te agradecer pela oportunidade de conversarmos com o primeiro sargento Marcos Roberto. Muito obrigado pela sua experiência de vida e pelo trabalho que ele, junto com seus companheiros, tem feito. Que o Senhor continue abençoando. Sabemos, a Deus, que a prevenção ela é muito importante. Livra as nossas crianças, os nossos filhos, filhas do mal. Livra de ataques, livra das drogas, enfim, de tudo aquilo que pode levá-las para a ruína, para a destruição. Eu peço agora em especial pela vida dos pais e mães que acompanham o programa, para que tenham sabedoria vinda do Senhor, para que decidam, assim como vimos aqui, as decisões fazem a diferença, para que decidam abrir a Bíblia e buscar aprender dela a palavra que tem vida eterna e que tem qualidade para a vida hoje. Nós pedimos assim a Tua graça, o Teu poder sobre estas vidas, sobre todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continue conosco, acompanhe os programas da Convenção Batista Paranaense no YouTube, através do site você encontra o endereço, bem como também o endereço das nossas igrejas aqui no Paraná. Amanhã é domingo, convido você a estar conosco, leve os seus filhos, leve a sua família para juntos louvarmos e cultuarmos a Deus. Pedimos a bênção dele sobre nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Anuncia